सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि कववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवः भगवतः तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वैष सेव्यताम्। Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada
O Paramahamsa Jagadguru disse que Akashur, Bakashur, todos esses demônios queriam provar que eles estavam do lado de Krishna. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que no começo todo mundo pensou que Agashur e Bakashur eles eram amigos de Krishna. Eles não puderam realizar que eles eram, na verdade, demônios. Mas depois disso, gradualmente, através de suas ações, de suas atividades, foi provado que eles eram verdadeiros demônios. Aos poucos, de acordo com suas ações, foi provado que eles não eram amigos de Krishna, que eles eram demônios. Então, dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que tomaram abrigo na Gaudiya Mata. Você sabe onde fica Avidya Haranata Mandir na Chaitanya Mata? Avidya Haranata Mandir foi um nome dado por Prabhupada. Hata Mandir vem de Namahata, onde Prabhupada costumava dar Harikata. Nessa Nata Mandir, se algum demônio viesse e ficasse como um devoto da Gaudiya, disfarçado de um devoto da Gaudiya, em pouco tempo, depois de ouvir a verdade absoluta, eles se tornavam inquietos e não conseguiam ficar por longo tempo. Eles iam para Chaitanya Mata receber a fonte de toda a consciência, porque ela é a fonte de toda a Chaitanya, de todo o conhecimento. Então, disfarçados de devotos, os demônios vão lá ouvir Harikata, mas eles não conseguem suportar. Em algum determinado ponto, eles jogam tudo fora, chutam tudo e vão embora. Essa é a realidade. Então, no começo, nós pensamos que estamos fazendo bhajana, que estamos fazendo bhakti, mas no curso do nosso bhajana, gradualmente nós vamos descobrindo, os devotos puros descobrem que as pessoas vêm para achar defeitos, destruir o processo de pregação. Esse é o sistema que está acontecendo ao presente, as pessoas se comportam assim. Um dia, Prabhupada Bhaktisiddhanta foi convidado por aqueles sarrajias de Navadvipa. Prabhupada foi forçado a ir e falar, dar Harikata. Ele começou a dar Harikata. No meio tempo, Prabhupada começou a falar sobre a glorificação do seu Guru, do seu próprio Guru. Quão exaltado ele era como devoto. Tão niskinchana, sem desejos materiais, tão maravilhoso. Toda a renúncia de Gorakshara Das Babaji Maharaj era impressionante. Ele começou a glorificar seu Guru, então. Então, quando ele abriu os olhos, ele viu Gurudeva sentado na audiência, coberto com um pano, bem humildemente, ouvindo Harikata. E Prabhupada ficou chocado. Quando ele começou a glorificar o Guru, Gorakshara Das Babaji Maharaj saiu daquele lugar. Prabhupada quis dizer, aqueles que são verdadeiramente niskinchana, aqueles que são verdadeiros sadhus, tenha certeza, eles não querem ser glorificados, não querem, eles não estão esperando nome, fama, posição, nada. Toda a vida deles é dedicada à vida espiritual. Então, muitas pessoas pensam que o Vaishnava puro seja um inimigo. É uma falta de sorte incrível pensar assim. Mas aqueles que não têm desejos materiais, eles nunca estão esperando fama, posição, aplausos. A vida deles é dedicada para a verdade absoluta e eles vão dizer isso. Eles não falam a verdade querendo criar inimizade. Não é assim que não é por isso que eles falam a verdade. Eles falam Harikata. A vida inteira, Prabhupada quis nos dizer, mesmo antes de deixar o corpo.
Ele disse, eu fui forçado a falar sobre a verdade absoluta. E eu queria que todos se ocupassem nesse verdadeiro Haribhajana. Não foi por inimizade que eu disse a verdade para todos. Eu queria que as pessoas se ocupassem em Harikatha sem nenhum tipo de duplicidade. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu queria ocupá-los em Haribhajana absoluto, deixando qualquer tipo de duplicidade para trás. E é por isso que eu fui forçado a dar dor a tais pessoas, dando esse tipo de Harikatha. Mas desnecessariamente eles pensaram que eu era um inimigo e me deixaram. Dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta se lamentou. Então, na vida do devoto puro, não pode haver uma reconciliação nunca, um compromisso. Eles não fazem compromissos com Maya. Gauranga Mahaprabhu também agiu dessa maneira, mas muitas pessoas também julgaram mal o próprio Gauranga Mahaprabhu. Então nós estávamos falando do fato que Bhagavan Shri Krishna quis manter Uddhava neste mundo material como acharya, como efetivo acharya deste mundo material. Bhagavan Shri Krishna disse, em muitos lugares eu não pude ir. Eu não pude encontrar tempo para ir até lá. Então, como acharya, nós temos que viajar esse mundo orando e pregando pela verdade absoluta, pregando a verdade absoluta. Mas Bhagavan Shri Krishna diz muitas coisas, como nós já analisamos. Em primeiro lugar, ele falou sobre como fazer o karma, como realizar os próprios deveres. Depois ele falou sobre Jnana Marga, sobre o caminho do conhecimento. E Uddhava estava confuso. Agora você fala isso, depois você falou outra coisa. Como Arjuna, ele faz a mesma confusão. Krishna, você fala de uma coisa, depois você fala outra. Você fala do karma, você fala do conhecimento, de Jnana. Então, Arjuna estava confuso também. Na verdade, não é uma confusão real. O Senhor Supremo, pela sua inspiração, eles alcançam este nível de dúvida para que nós possamos ouvir as respostas de Krishna, o Bhagavad Gita, ou Uddhava Gita. Então, Bhagavan Shri Krishna teve que dar uma resposta. Você pode falar uma coisa. Você diz muitas coisas e eu fico confuso. Então diga uma coisa só para que nós consigamos receber o maior benefício. O que é que nos traz o maior benefício? Krishna fala essas coisas num estágio passo a passo, gradual, de propósito. Porque se não houverem perguntas, nós não podemos receber respostas. Como no caso de Advaita Gosai, de Advaita Acharya. Muitas vezes, por ter convidado Advaita Gosai, Krishna se manifestou no mundo material. Ele vem como Chaitanya Mahaprabhu por conta do convite de Advaita Gosai, que invoca a sua presença no mundo material. Mas, sucessivamente, Advaita Acharya, Advaita Gosai, quis testar se ele era realmente o Senhor Supremo, se ele for a meu Istadeva. Então eu preciso testar isso. Ele não faz isso uma única vez, ele faz isso muitas vezes. Muitas vezes Advaita Gosai manifesta estas dúvidas. Advaita Gosai é o próprio Sadashiva. Ele manifesta essas dúvidas por nós, para que nós, ao ler estes passatempos, compreendamos a verdade. Como no caso de Parikshit Maharaj. Se você imagina que Parikshit Maharaj seja uma alma condicionada, isso é impossível, porque dentro do ventre da mãe ele conseguiu enxergar o Senhor Supremo. Então, como nós poderíamos dizer que ele é uma alma condicionada? A alma condicionada, sim, tem essas dúvidas, essas perguntas em relação a Rasa Lila, a isto e aquilo. Então, sobre Parikshit Maharaj, em 3 ou 4 lugares no Bhagavatam, quando os rishis fazem o horóscopo, eles explicam
diante de Yudhishthira. Este é o Mahabhagavata. Parikshit Maharaj é um Mahabhagavata. Isso não acontece uma vez só, 2, 3 vezes. Isso é explicado, que ele é um Mahabhagavata. E o Mahabhagavata nunca está confuso. Mas nós encontramos que Parikshit Maharaj às vezes faz perguntas. Então isso é um arranjo de Krishna. Em nome da alma condicionada, ele manifesta essas perguntas para que nós possamos entender as respostas. Todos nós somos representantes de Kala Krishna Das. Nós não temos fé no Guru e nos Vaishnavas, no Senhor Supremo. Nós não temos fé em 100%. Kala Krishna Das é o servo de Chaitanya Mahaprabhu que se comportava de maneira imperfeita. Então, em nome da alma condicionada, essas perguntas vêm à tona para que nós possamos ouvir as respostas e solucionar nossas dúvidas. Como no caso de Parikshit Maharaj. Ele é o próprio Parikshit Maharaj, ele nasceu de Uttara. Ele veio dos Panchapandavas. Mesmo assim, ele expressa esse tipo de emoção, esse tipo de dúvida. O Senhor Supremo é Atmaram. Mas mesmo assim, ele faz coisas estranhas, diz Parikshit Maharaj. Por que ele dança com todas essas moças? Ele disse, talvez ele tenha cometido um erro, Parikshit Maharaj diz. Com certeza Krishna fez algo imperfeito. Por que ele dança com todas essas moças? Depois disso, Sukadeva Goswami é forçado a responder, Sukadeva Goswami. Você vai duvidar de Krishna? Dentro do coração de todos, o Krishna está sentado como Paramatma. No coração das gopis, no coração dos maridos das gopis, em todos os lugares ele está. Aonde ele não está? Então como é que você pode esperar que ele faça algum erro? Isso não é luxúria material. A dança de Krishna não é luxúria. Para fazer este passatempo, satisfazer o coração das gopis, Krishna é forçado a agir dessa maneira. Então Sukadeva Goswami diz, como uma criança inocente, se ele fica na frente do espelho, ele observa a si mesmo. Uma criança, ele não sabe entender que é ele mesmo, ele brinca com o reflexo. Da mesma maneira, Krishna brinca com a própria imagem. Não existem homens e mulheres, essa concepção não deve estar lá. Krishna está brincando com as suas formas interiores, a sua forma espiritual, Swarupa Shakti, a forma das suas energias. Todas as suas energias estão ali para se relacionar com o Supremo. Essa é a questão. Parikshit faz essa pergunta. Com certeza ele faz algo estranho, todo mundo pode criticá-lo. Por que ele teve que dançar com todas essas moças? Com todas as gopis? Pergunta Parikshit Maharaj. Suponha que Parikshit Maharaj não faça essa pergunta. Como é que nós saberíamos enxergar essa questão? Milhares, incontáveis pessoas no mundo, 99,999% das pessoas, mesmo dentro da nossa sociedade Vaishnava, eles têm dúvida porque eles têm uma concepção material de homens e mulheres. É por isso que essa questão precisa existir. Se não houvesse essa pergunta, como quando Arjuna faz perguntas, como Parikshit Maharaj faz perguntas, como Advaita Gosai tem dúvidas, essa dúvida deve estar lá. O Bhagavan inteiro tem dúvidas
Alguém manifesta uma dúvida e a resposta é dada. Sutadeva Goswami vai dar o segundo narrador do Bhagavatam, ou Maitreya Muni, um sucessivo narrador do Bhagavatam, ou Uddhava faz perguntas e Krishna mesmo responde. Então, dentro do Bhagavatam, todos os sábios que falam, que narram as histórias, vão dar respostas para as perguntas que surgem em nome da misericórdia para as almas condicionadas. Então, Advaita Gosai no Chaitanya Bhagavatam sucessivamente quer checar se Krishna Chaitanya é o Senhor Supremo. Muitas vezes. Então, suponha, quando Mahaprabhu mostra sua Bhagavat Swarupa, quando Krishna manifesta sua Bhagavat Swarupa, então nesse momento Mahaprabhu pede para que o irmão mais jovem de Shrivas Pandita traga Advaita Goswami. E Advaita Goswami começa a dançar com êxtase, em êxtase. E ele vem com a esposa, com toda a sua família. Ele vem e ele diz, não diga que eu estou vindo. Ele está escondido na casa de Nandanacharya. Fala para Mahaprabhu que eu não vou. Vamos ver. Mas quando ele entra no local em que Mahaprabhu está sentado, ele coloca Shalagrama no colo e se senta e expressa a sua forma espiritual divina. Então, quando Shri Pandita vem, ele fala, Mahaprabhu chama Advaita Acharya de Nara. Traga Nara aqui. Ele está na casa de Nandanacharya. Mahaprabhu mostra sua forma divina para Advaita Acharya. Nityananda também vê a forma divina. Vishvarupa. Toda a sua forma. Então Advaita Gosai sabe que ele é Deus. Mas para que a gente não expresse dúvidas, ele sucessivamente testa a personalidade do Supremo. Da mesma maneira, nós não podemos esperar que Uddhava tenha dúvidas. Mas, mesmo porque o próprio Krishna disse, entre eu e Uddhava não tem diferença. Quem é ele, sou eu. Não existe a diferença de um átomo entre nós. Não existe nenhum átomo de diferença. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, Uddhava foi enviado a Vrindavana para aprender a relação amorosa entre Krishna e todos os Vrajavasis, que não está à disposição em nenhum outro lugar. Então, de Mathura, Krishna manda Uddhava até Vrindavana para aprender, não para ensinar Nanda e Yashoda. Ele pede para que ele vá lá para consolá-los. Isso é como uma desculpa, porque Krishna queria que ele aprendesse, que Uddhava aprendesse sobre este amor super excelente que os Vrajavasis expressam. Porque enquanto Uddhava pensa, eu amo o Senhor Supremo e meu amor é o máximo, Uddhava pensa que o nível de amor que ele tem é o máximo. Eu sinto amizade e amor por Krishna e esse meu sentimento é o máximo, mas Uddhava vai descobrir que ele não é nada diante dos Vrajavasis, especialmente diante das gopis. É por isso que ele diz este verso. Ele também canta este mantra. Mesmo assim, quando o Senhor Krishna
vai embora do mundo material. Então, como Uddhava manifesta dúvidas? Você fala sobre o karma, depois você fala sobre jnana, e agora você vai dizer que nós devemos deixar tudo para trás por você. Se você quiser ser totalmente destemido, então você pode tomar abrigo nos meus pés de lótus. Você pode deixar tudo o que eu já lhe disse e fazer somente isto. Totalmente você deve tomar este abrigo. Este é o Siddhanta Vichara, esta é a conclusão filosófica correta. Porque quando nós pensamos de uma segunda verdade, então nós sofremos. Quando nós imaginamos que existe alguma outra fonte de consciência, a nossa própria mente, a nossa própria inteligência, ou uma opinião paralela ao que os Vaishnavas dizem, quando a minha mente se diverge, quando ela faz uma mínima curva desta reta dos pés de lótus do Senhor Supremo, do Guru, dos Vaishnavas, então eu vou sentir medo. Caso contrário, não existe medo. Da onde o medo poderia vir? Se tudo é o Senhor Supremo, tudo que você vê, tudo que se manifesta, aquilo que você não enxerga também é Krishna, o que é invisível também é Krishna. Então, ontem eu disse, Krishna pensa, se eu puder convencer Uddhava, talvez Uddhava pense, se eu vou ignorar todas as instruções dos Vedas, porque na nossa sociedade, o nosso bhajana, o Gaudiya Bhajana, é tudo baseado nos Vedas, mas existe um limite superior, existe um nível mais elevado ainda. No início nós temos que seguir regras, seguir os princípios, tudo isso. Mas depois, quando a alma alcança a perfeição, ela deixa o Veda Dharma. E ela vai ao nível do prema excelente dos Vrajavasis, que é muito elevado. O nível das gopis, que Krishna menciona para Uddhava. Então, se eu tivesse mesmo o tempo de vida do Brahma para me concentrar em retribuir vocês, ó gopis, Krishna diz, eu não conseguiria. Vocês deixaram tudo, vocês deixaram inclusive as regras sociais para me servir. O Dharma social, o Dharma dos Vedas, todos os Dharmas vocês deixaram para trás. Vocês não vão pensar que as pessoas podem falar mal de você, te criticar. Você joga tudo isso para trás e você me aceita como o único objeto de serviço. É por isso, Bhagavan Shri Krishna pensa, talvez Uddhava está em confusão, porque ele vai pensar, eu vou dizer algo que é considerado anormal. Se eu puder provar o que está escrito nos Vedas, no Vedanta, então o Senhor Supremo já disse isso no Gita. Todo o resultado final dos Vedas sou eu. Então ele diz, se eu conseguir explicar isso para Uddhava, eu estarei explicando isso para todos e Uddhava vai conseguir entender. Então dessa maneira, Krishna nos dá provas de que esta é a verdade.
Krishna diz, os Vedas vieram de mim. No Gita, nós entendemos que os Vedas vêm de Krishna. Ninguém escreveu os Vedas. Os Vedas se manifestam no coração de Srila Vyasadeva Goswami. Ninguém escreveu os Vedas. Todos os versos, um por um, cada um dos versos dos Vedas. Richa significa um grupo de versos. Eles apareceram alguns no coração de Vishvamitra, outros apareceram no coração de Chakravarka Muni, automaticamente. E um outro nome dos Vedas é Shruti, aquilo que nós escutamos dos sábios. Porque os Vedas não estavam escritos, os Vedas se manifestam e os Rishimunis ouvem, enxergam. Então, quando eles enxergam, quando você lê uma coisa escrita, aquilo é como se você estivesse ouvindo quem escreveu aquilo, né? Então, eles transmitiam isso para as crianças, para os seus discípulos. Na escola nós aprendemos versos, que um outro nome dos Vedas é Shruti, nós aprendemos. Ou seja, aquilo que você ouviu, do que você deve se lembrar. Naquela época existia um poder de memorização muito grande nas outras eras, em Kali Yuga isso não ocorre novamente. Então todos os mantras, Chakravarka Muni, ele enxerga os mantras. Muitos rishis e munis. E alguns rishis são mulheres. Gargi, Maitri, elas são matajis. Não só homens são rishis. E elas também enxergam. Mas elas não são seres humanos comuns. Elas não são mulheres comuns, elas estão acima do limite corpóreo. Essas matajis que são rishis estão muito acima do limite corpóreo. E elas também enxergam esses mantras. Então, Vishvamitra Muni, o Gayatri, que nós cantamos, foi Vishvamitra Muni que traz. Ele traz esse verso no Rig Veda. Então, dessa maneira, tudo vem até nós. Os Vedas, através de algo de um som que existe eternamente, que os sábios escutam. Então, Bhagavan diz, ele dá essa resposta. Quando Uddhava expressa dúvidas, agora Bhagavan Shri Krishna dá respostas de como os Vedas se desenvolvem. Então o Senhor Supremo vai cortar as dúvidas de Uddhava. Bhagavan vai dizer, Bhagavan Shri Krishna vai dizer, eu disse para você tomar abrigo no Paramatma, eu, em mim, porque o Senhor Supremo está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Existem 6 chakras principais. E o Senhor Supremo está dentro deles. Existe um último aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, no início da coluna vertebral. Esses 6 chakras estão aí. Então, os yogis, aqueles que fazem yoga, eles começam o yoga acionando esse primeiro chakra. E eles vão subindo. Então os chakras passam pela coluna, passam pelo cérebro. Então existe o Muladhara, o Shadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddha Chakra e o Agga Chakra.
how Veda develop, Bhagavan speaking, E como os Vedas that desenvolvem? Veda first appeared in the navel part, in the Os navel Vedas part, se manifestam secret form. no umbigo do Senhor Many Supremo. Rishi Munis, especially Os rishis e os munis, our, what is called, Vyakaran, who wrote, na? Special Vyakaran? Panini. Panini told so many things Panini about disse how muitas coisas sound sobre como o manifesting som se manifesta from seed form, how going de uma after semente. that you see medicine that E depois... selling, there's so many medicine there. They all selling medicine. Some sadhu in Haridwar. Tem um sadhu em Haridwar que vende remédios e fala sobre isso. They wanted to speak so many things about how what we are speaking. Então, aquilo que nós falamos, How it is understandable. isso pode ser entendido pelos outros como nós comunicamos com os demais. E quando nós pronunciamos algo, vamos supor que você queira falar algo. Você quer falar algo. Se você quer falar algo, existe uma combinação de sons, de sílabas. Sim? Como Mayapur, todos esses sons. Quando você pronuncia Ma, Maya, aqueles que estão lendo Vyakarana, eles sabem como dividir, como é pronunciado tudo isso, pedaço por pedaço. Então, quando você diz Mayapur, primeiro vem Ma, mas isso já desapareceu. Aquele Ma, ele desaparece. Você pronuncia e ele some. E a segunda sílaba aparece, depois ela desaparece. Como a questão do momento presente, do tempo. Então você pronuncia presente assim, P-R-E-S-E-N-T-E. Quando você pronuncia isso, esse P, o P já se foi quando ele já vai para o passado, quando você pronuncia próximo o R. E o R se vai para o passado. O E também vai. Quando você pronuncia toda a palavra, como que ela é possível, como é possível compreendê-la? Existe um mistério aí. Porque nada fica no presente, nada fica manifestado fixamente. O presente é tão fugaz que quando você pronuncia a palavra presente, ela também é fugaz. Você não consegue ouvi-la num momento único. O P que você pronuncia se vai para dentro do tempo. O tempo é como uma corrente, como um rio. Ele está indo. Você não pode competir com o tempo. A nossa vida, a cada fração de segundo se vai. E o tempo que vai hoje da sua vida, você não consegue recuperá-lo. É por isso que eu disse aquele dia, o que é o tempo segundo Einstein? O tempo não é nada além do movimento, dizia Einstein. Então, Panini vai explicar como esse som pode ser compreensível se ele se dissolve no tempo. Se palavra por palavra elas vão escorrendo para trás no tempo. Existe uma ciência secreta em relação a isso. Então, na região umbilical, Krishna diz, estava dentro de mim, os Vedas estavam dentro de mim. Então, quando o Brahma se manifesta do umbigo do Senhor Supremo, sai a flor de lótus que dá lugar a Brahmaloka. Então, o Brahma se descobre dentro dessa flor de lótus. E no caule dessa flor de lótus, os 14 níveis planetários estão posicionados. E na flor, no centro da flor,
Na corola da flor, o Brahma está sentado. Então também sobre Goloka Vrindavana, sobre Navadvipa. Navadvipa é Goloka Vrindavana. Navadvipa é Swetadvipa. É o apêndice do Krishna Lila. Então Goloka Vrindavana fica no centro e Setadvipa são os 4 lados do oceano de leite. Então no centro existe Vrindavana. E quando você se move, você deixa para trás o centro da flor de lótus no universo transcendental, você vai chegar em Swetadvipa, porque o mundo transcendental pode ser comparado a uma flor de lótus. Se você lê o Brahma Samhita, lá você pode entender essa explicação. Então, no centro da flor de lótus está Vrindavana, onde Krishna brinca com as gopis. E se você vai um pouco para fora, então você pode encontrar Mathura. Se você vai mais fora, você encontra Dwaraka. Essa é a concepção. E depois em volta existe chama-se Setadvipa. Então depois existe um oceano de leite. E lá, em Goloka, existe Navadvipa. Então o Brahma se encontra na flor de lótus e ele pensa: de onde eu vim? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Ele fica confuso, ele olha para todos os lados e vê somente a escuridão. Então, primeiro ele desce por essa caule da flor de lótus. Ele desce pelo caule, não encontra nada. Está tudo escuro. E depois disso ele ouve uma voz aérea: Tapa, tapa, tapa. Então, depois disso, pela inspiração do Senhor Supremo, ele ouve, ele tenta entender o significado de tapa. Quem vai inspirar o que é aquela? Quem vai explicar para ele o que é essa palavra? O Senhor Supremo é como Chaitya Guru. Todos os conselhos das Escrituras, tudo que você escuta, nós estamos falando agora sobre a vida devocional. Se o Chaitya Guru não ensina você, como você pode aprender? No Chaitanya Charitamrita nós estamos explicando, não? Se o Vaishnava puro não pode te explicar, você não consegue receber o significado do Shastra. Tudo que o Vaishnava fala você pode entender mal, mas a partir do momento que o Paramatma suporta você, você começa a entender tudo. Nós podemos dar esse exemplo através do Guru Varga, de companheiros eternos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que mesmo assim manifestaram passatempos para nos ensinar como aprender passo a passo. Por exemplo, o caso de Srila Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. Ele era um funcionário do correio em Calcutá, na praça Dalal Square, uma praça de Calcutá. E mais tarde, nós ficamos sabendo que ele era um companheiro eterno de Prabhupada. De que maneira exclusiva ele serviu? Em primeiro lugar, eu posso falar esse exemplo. Então, no começo existia uma mistura. Existia essa missão, aquela outra missão, diferentes tipos de pregação. Mas eles não podiam dar para ele uma resposta perfeita. Ele ouvia, por exemplo, a pregação de diferentes babajis, de diferentes sociedades, de diferentes instituições. Mas ele não achava uma resposta definitiva, mesmo na Índia, né? Então ele veio para Navadvipa ouvir os Sahajias, os falsos Vaishnavas. Então eles vão ter um sonho que vai dizer para eles que talvez aquilo fosse o conhecimento final, mas depois ele descobre Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas ele manifesta uma dúvida. Ele veio até aqui. E ele vem com Paramananda Prabhu. Ambos eram da mesma vila, Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj e Paramananda Prabhu, que era um sevaka de Prabhupada. Já antes, eles ambos eram da mesma vila, e esse Prabhu fala para ele: eu vou arranjar para você ficar aqui, a prachada. Então Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj, que antes era conhecido como Kunjada,
Kunjada não era o seu nome original. Mesmo assim, é um nome que ele recebe de Prabhupada num determinado ponto. Muito bem. Depois ele vai virar Tirtha Maharaj. Então ele pede 2, 3 semanas de licença do correio. E ele vem até Mayapur, até aqui. E ele recebe uma acomodação, uma prachada. E todos os dias, depois do almoço, Prabhupada falava Harikatha, de tarde. Então ele falava Harikatha no Yoga Pit, no local de aparecimento de Mahaprabhu. Ali chamava-se Yoga Pit Mandir. Foi aquele templo que Bhaktivinoda Thakur vê de longe, que ele tem aquela visão. Foi uma iniciativa de Bhaktivinoda Thakur adquirir aquele local e construir um templo ali. E muitas coisas aconteceram depois disso. Muito bem, Prabhupada dava Harikatha nessa época, lá. Naquela época ele se chamava Birmala Prashada Sarasvati. Ele vinha diante de pouquíssimos devotos. Quem que vinha ali? Porque naquela época, Mayapur era uma floresta. E o Ganges escorria para todos os lados. Então, limitados devotos vinham. Mas ele já tinha pregado em Calcutá, então algumas pessoas começaram a vir gradualmente. Então, Kunjada também veio ouvir Harikatha ali. E depois de escutar, ele ficou chateado depois de ouvir o Harikatha. Ele não gostou. Ele falou, que é isso que ele está falando? Eu não estou entendendo. Parece que ele é o único sábio. Ele quer provar que ele é o único sábio, que não tem mais ninguém que está entendendo nada. Kunjada disse isso, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quando ele fala, parece que ele é o único sábio que existe. Em Navadvipa não existe nenhum outro sábio. Ele não pôde realizar o que Prabhupada estava dizendo. Prabhupada estava dizendo a verdade absoluta. Mas ele, Kunjada, ele voltou até o seu amigo, Paramananda Prabhu, e disse, eu não posso ficar. Eu não gostei, eu não me senti atraído, eu rejeitei. O que ele falou, o que esse Prabhupada falou, eu não consegui entender. Eu não acho sentido. Não, eu não gostei. É melhor eu não ficar. E Paramananda pede, você é meu amigo. Eu vou pedir para você. Não fale, não critique ele. Eu estou pedindo para você. Acredita em mim. Não, você é meu amigo desde a infância, não é? Eu não ia cometer um erro para você. Eu estou pedindo para você, espere. Escute e espere. Tá bom. Tá bom, eu vou esperar. Ele continuou escutando. Depois de 7 dias, 10 dias, ele começou a realizar. Quando o Chaitya Guru suporta, quando o Guru Eterno suporta, a pessoa começa a realizar, essa é a verdade absoluta. Era por isso que eu não estava entendendo no começo. E ele se tornou o Sevaka principal de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, somente assim Kunjada começou a escutar, começou a entender. Prabhupada fazia bhajana aqui. Kunjada foi o primeiro que falou, vá para Calcutá, não fale mal dele. Não fale tolices. Ele forçou Prabhupada. Prabhupada dizia, não, eu não vou para Calcutá. Ele falou, você tem que ir. Por que você apareceu nesse mundo material? Se você não for distribuir misericórdia para os outros, você tem que ir. E forçosamente Prabhupada levou Kunjada até Calcutá. Prabhupada não tinha um tostão, ele não tinha discípulos, não tinha nada. Mais tarde, sim, e Kunjada levou ele forçado praticamente a Calcutá. Onde eu vou? Não tinha nenhum arranjo para ele ficar lá. Naquela época, Calcutá era a capital do governo britânico na Índia. E Kunjada alugou um prédio, uma casa. Então ali, Prabhupada começou a pregar. Esse prédio ainda está lá. Você pode ver a foto do prédio. Em Sarasvati Jayashri. Em
existe uma compilação de diferentes atividades de Siddhanta de Prabhupada. Esse livro é excelente. Eu sinto muito dizer que ele foi escrito por Sundarananda Vidyananda. Sundarananda é o discípulo que depois traiu Prabhupada, mas no início ele estava com Prabhupada. Ele era um grande escritor, ele é uma das pessoas mais inteligentes. Ele é raríssimo, o tipo de inteligência dele era raríssima. Ele escrevia tudo que Prabhupada falava, ele compilava tudo. Ele deu muita energia como escritor. Muito talento Prabhupada deu para ele, muita misericórdia. Mesmo em Jagannatha Puri, o templo inteiro, o templo e aquilo que era relacionado ao templo, ele escrevia palavra por palavra. Todos os pandas, todas as autoridades dos templos, ele que organizou, ele colecionou todas as declarações sobre Prabhupada Bhaktisiddhanta, chamava Shri Kshetra. Então, é quase impossível imaginar como ele deixou Prabhupada. Talvez seja um passatempo para nos mostrar, veja, ele está mostrando, não faça isso que eu fiz, não traia Prabhupada Bhaktisiddhanta, não traia o Vaishnava, porque o talento de Ananta Vasudeva era inigualável. Eu sou forçado a dizer a verdade. O talento de Ananta Vasudeva era anormal. Como era possível? Como é possível que ele tenha traído Prabhupada Bhaktisiddhanta mais tarde? Muito bem. Kunjada foi forçadamente levado. Ele levou Bhaktisiddhanta forçadamente até Calcutá para ele começar a pregar lá. Então nós temos todas as datas relacionadas aos Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Muito bem. Então a misericórdia do Guru Kripa pode lhe dar tudo. Na glorificação do Padma Purana. Se o Guru está satisfeito, ele pode levar você levar você até Goloka Vrindavana. Se o Gurudeva quiser, se o Sadguru estiver satisfeito com você, se não houver ofensas, a ofensa é um impedimento. O Gurudeva pode pegar você. Yogi Durlabham, esse yogi quer dizer Bhakti Yogi, não é um yogi qualquer. Vaikuntha Yogi Durlabha é um devoto puro de Vaikuntha. O yoga só pode levar você até Paramatma. Para chegar até Vaikuntha você precisa de devoção. Então, o yogi deste verso que Maharaj acabou de citar significa Bhakti Yogi. Então, existem muitos siddhantas que vão falar sobre isso. É minha sugestão. Se vocês vão se tornar grandes devotos, vocês têm que ler o Prema Vivarta. O Chaitanya Bhagavata e o Prema Vivarta são necessários. Então, dessa maneira, Prabhupada foi forçado a ir. Ele foi acomodado num quarto deste prédio, desse edifício. Naquela época, os salários eram baixíssimos. Alguém recebia 60 rúpias de salário, alguém ganhava 30, tinha gente que ganhava 20 rúpias, porque o dinheiro valia muito. Eu já vi isso, eu vi senhores de idade, quando eu era criança, de Shyamdas Babaji Maharaj. Ele dizia, na estação de trem, eu viajava com 2 rúpias. Você não podia gastar 2 rúpias, ele ganhava 2 rúpias. Se você gastasse dinheiro o mês inteiro, que nem água, você não conseguia gastar 2 rúpias. Meu pai ganhava 1 paisá. E depois ele começou a ganhar 2 paisá. 1 centavo, 2 centavos. Ou 10 centavos, 20 centavos. Depois ele chegou a ganhar 5 paisá. E a gente não conseguia gastar, minha família não conseguia gastar esse dinheiro.
Você comprava tudo, nozes, tudo que você quisesse. So cheap. Então o dinheiro valia muito, muito. As coisas eram baratas. One big sack of rice you can Um saco enorme de arroz. only Você comprava, 20 paisa, 15 paisa, or 10 paisa. você gastava com 10 paisa, 10 centavos, um saco imenso de arroz. Now you will spend. Agora você teria que spender milhares de rúpias para comprar a mesma coisa. O tempo passou, I'm lucky. né? Então eu tive sorte. Agora a minha vida é como uma ponte. Eu tenho uma conexão com o passado. Eu conheci velhos, muitos velhos de 90, 98 anos. E eles me contaram como era a vida. Past experience of Suraj. E eu escutava, falava, olha, Gossiping, como se fosse uma fofoca. Eu ficava escutando. So Kunjoda used to draw a very small amount of money. Kunjada, então, ele ganhava uma quantidade pequena de dinheiro. E ele pagava todas as despesas de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Todas. Not a matter of you. E não era um brinquedo. Se um sadhu está lá, as pessoas terão que vir, então ele tem que pagar hospitalidade, você vai ter que dar doce, prachada. Então tudo isso ele pagava. To maintain home. Kunjada mantinha tudo. Able to pay anything to his family. Ele não pagava nada para a família dele. Household. Ele era um pai de família. His children there. Wife Seus there. filhos estavam lá, sua He esposa used estava to lá. take all the salary and give to. Ele pegava todo o salário e dava para Prabhupada. And Prabhupada secretly used to take some money and go. E Prabhupada dava um pouco daquele dinheiro, devolvia para a casa dele através de um outro sevaka. Seva increasing. E o seva começou a aumentar, a pregação começou a aumentar. Kunjoda was bound to take loan. Huge amount. E Kunjada pegou um empréstimo enorme no banco para servir Prabhupada. Full of loan. Ele pegou um monte de Full empréstimo. of loan he cannot pay in Ele não podia pagar aquilo na vida dele inteira. to Borsa. Então, finalmente ele foi para Barça Take huge amount of para pegar um empréstimo ainda maior, para ele poder pagar esses outros empréstimos. Você não conhece a história dele. this way. Então, dessa maneira, To say the o que eu quero dizer that he misunderstood Prabhupada. But finally, é que no início ele entendeu mal Prabhupada, mas depois de ouvir 8 dias, 10 dias, de repente ele entendeu. Ah, essa é a verdade. that is, Chaitya Guru going to serve. Many Então, por que Chaitya Guru? Porque Shri Guru? Porque o Guru Eterno deixou ele entender. Harikatha. Então, o Vaishnava fala Harikata. He is speaking, this kind of philosophy very often is speaking. Suddenly one man, particularly, he is attending Harikatha, he heard this point. This Então, is Madhava something he heard Maharaj, many time before. But today, why he don't know? Suddenly, when this speech coming, suddenly attack. estava dando Harikata. The sensitivity growing. E de repente ele começou a entender. Like one example I can speak. Another example. Chaitya Guru, very important. Tinha alguém na plateia que de repente teve um momento específico e começou a entender Chaitya tudo. Guru, Chaitya Guru, Chaitya Guru, Chaitya Guru, if not supporting, se ele não suporta, se Nityananda, se Paramatma não suporta a sua compreensão, porque ele está satisfeito com o seu comportamento, você não consegue entender nada. Eu vou dar um outro exemplo. Lala Babu. very important man. Ele era um homem muito importante. Babu significa uma personalidade importante em Bengali. O avô dele Invitation later, in his first brain, Utsav. convidou todos para assistir. Golden foil, golden foil. O avô dele convidou as pessoas para ver tipo uma espécie de batismo que tem aqui na Índia, que a criança come grãos pela primeira vez. Ele fez convites em folhas de ouro. Gold like a very foil. Você, Very golden foil. como aquela folha de ouro que você põe na parede, né, para laminar a parede. Those days later was round and rolled. Então, aquelas cartas daquela época eram enroladas, não eram como papel. That time, any paper, Qualquer papel, any letter, qualquer carta que era escrita em alguma coisa, eles eram enroladas in a stick, em uma espécie de pedaço de madeira. Então você tinha que desenrolar esse negócio para ler a carta. E ela abria como um papiro. so rich, Ele era tão rico que ele mandou fazer isso com folhas de ouro, dealing big business. o avô dele, deste Lal Babu. Crores of rupees on Então ele fazia negócios assim de bilhões naquela época. in a holiday, Sunday, E um dia, num domingo,
estava sentado no seu próprio quarto, estava fazendo algum cálculo. Quanto ele tinha gastado antes, quanto que ele vai gastar essa semana, o que ele ia ter que pagar, o que ele recebeu. Estava calculando. Nesse meio tempo, uma das suas empregadas, ele tinha 2, 3, 4 para determinadas funções, e elas trabalhavam para ganhar dinheiro para esse senhor que era mais velho já. Então um dia essa empregada fala uma coisa em Bengali. Eu vou explicar o significado. Ela fala, Are, ó. É Bengali. Basna é folha seca de banana. Naquela época não tinha gás, eletricidade, nada. Não tinha disposição. Gás não tinha. Gás que eles, Maharaj diz, é gasolina. Gasolina veio quando eu era criança aqui. E essa mulher falou, Are, a vida inteira já passou e você não conseguiu atear fogo ao seu próprio desejo. A vida está acabando, a vida está indo. Mas em Bengali ela disse, por que ela quis dizer para a filha, desculpem, eu não estou entendendo. Maharaj agora está falando de um discípulo de Bhakti Balabatirtha Goswami Maharaj no Assam. E depois de queimar a porção interna da banana, você faz uma cinza que dá para limpar como sabão. Você talvez não sabe que cinza funciona como sabão. Então você queima o núcleo da banana, faz uma cinza que mistura com água e vira um sabão. Funciona como sabão. Você pode limpar louça, roupa suja. Então, essa senhora quis falar sobre isso. O dia inteiro veio e você não tacou fogo nessa lenha da banana. Ela quis dizer, você não fez cinzas para lavar a roupa e o dia já foi embora. E ele entende outra coisa, ele fala, minha vida inteira já passou e eu não alcancei o propósito central. A velha fala, a mãe da moça fala, você não conseguiu queimar o centro do tronco? E ele entende, ele não cheguei no centro da vida. Minha vida já se foi. O que eu estou fazendo com esse dinheiro, com essa posição, com esses prédios? O que eu estou fazendo com isso? Ele pensou. Por conta dessa frase da moça. Imediatamente ele deixou tudo. Como um milagre. Naquela noite ele saiu de casa. Sem falar nada, ele saiu de casa. A mesma coisa aconteceu com Kula Shekhar, esse rei do sul da Índia. Ele também deixou o reino para trás, sem falar nada. Ele disse, eu vi a sociedade, a verdade sobre o mundo material. Eu vi a sociedade nua, não tem amor aqui. Todo mundo aqui é trapaceiro. Isso aqui é um teatro de trapaças. Ninguém ama ninguém. Todo mundo quer interesse, todo mundo tem interesse. A esposa tem interesse, o marido tem interesse, os filhos têm interesse, o pai, a mãe, todos estão interessados em alguma coisa. No Bhagavatam está explicado isso. Esse verso do Bhagavatam confirma esta percepção. Parece que as pessoas são queridas a nós, mas eles querem alguma coisa. Então Lala Babu deixou sua casa aquele dia. Ninguém sabia onde ele estava, ele foi até Vrindavana. Maharaj já mencionou ele. Ele ouviu essa frase. Eu já passei dos 60, a qualquer momento eu vou embora, eu não fiz nada, eu não sei o significado da vida, eu não fiz nada para minha alma. Então ele procura um guru. Eu estou cortando um pouco a história dele. E por sorte, ele tomou abrigo de Siddha Krishnadas Babaji Maharaj, que naquela época ficava em Chakaleshvara,
perto de Govardhana, de onde tem a colina de Govardhana, Manasi Ganga, there perto deste lago chamado Manasiganga. he went. So many incidents I am not going to Ele foi lá. Muitas coisas aconteceram na vida dele. kick and every E depois de ser chutado por Mayadevi, ele finalmente conseguiu lá. Achou este abrigo. Siddha Krishnadas Babaji Maharaj era um Siddha Mahatma. testing him. E ele testou esse discípulo, Lala Babu, esse homem que era riquíssimo e deixou tudo para trás. E depois ele deu mantra, diksha, tudo para esse. E esse mesmo Lala Babu se tornou um Siddha Mahatma. Ele era um materialista, um homem de negócios. He also became Siddha. Ele também se tornou um Siddha. One famous mandir. Uma mandir muito famosa. Você conhece o Lala Babu Mandir? Perto do Gopeshwara Mahadeva. Perhaps you have gone, huh? No Gopeshwara vocês foram. Okay, no need. Here is also more practical. Você não precisa ir até lá, você pode prestar reverências para o seu Shiva que está aqui. Just asking. Eu só estou perguntando. Bishop temple. Então, perto do templo de Gopeshwara, em Vrindavana, tem um templo enorme. Radha. Como chama? Like this stage. Radha Gokula Chandra. Eu fui lá muitas vezes. Temple, Então ele fez esse templo enorme. body, but he was Siddha. Ele abandonou o corpo, mas ele era um Siddha. Então o que eu queria dizer era, How one word como uma palavra pode mudar a vida de alguém. not in a story. Eu não estou contando uma história fictícia, isso aqui não é ficção. Billamangal Thakur, Eu poderia falar a vida de Bilvamanga Thakur, que também viveu algo semelhante. our Tulsidas Ji, Tulasidas Ji, Goswami Tulsidas, same thing. Goswami Tulasidas Ji. A mesma coisa aconteceu com ele. Bilvamanga Thakur antes se chamava Silhan Mishra. Ele era um brahmana muito elevado, mas ele estava se relacionando com uma prostituta. He must go. Diariamente ele tinha que vê-la. Shall rain, Podia estar chovendo, caindo trovão, ninguém parava ele. Nenhuma fera feroz era capaz de parar ele. finally he reached there. E um dia ele chega debaixo de chuva, no meio de uma escuridão, no meio da noite ele atravessa o rio para chegar lá. Ele bate na porta dela e ela não abre, porque estava chovendo muito forte. Finally, E finalmente rope is there. ele viu uma corda, ele pegou a corda e pulou para dentro, subiu pela corda e entrou para dentro do jardim. E trum, estava cheio de trovão. His name was Chintamani. E o nome dela era Chintamani. With the E ela fala, meu Deus, quem é? E ela vai com uma proteção para a chuva e traz ele para dentro do quarto. Estava chovendo pesado. E ela fala, meu Deus, como que ele chegou até aqui com esse dilúvio? one snake, his big snake, his tail was there. Aquela corda não era uma corda, era uma cobra. E ele usou a cobra para atravessar, para pular o muro. Imagine isso. Chintamani was Então essa Chintamani, the first guru. ela é o primeiro guru dele. Veja, entendam agora. Ela vai funcionar como o primeiro guru dele. Jayati, somebody explaining Chintamani means Krishna. Chintamani também significa Krishna. This is also good. Porque o nome Chintamani significa a joia que satisfaz os desejos. Então essa prostituta vai falar uma coisa para ele e vai se tornar o primeiro guru dele. A Vaishnava guru can never take this kind of things, right? A Vaishnava guru, Um guru Vaishnava, we never heard this kind of name. nós nunca ouvimos esse nome. Diksha from one Mayavad guru. Ele vai tomar Diksha de um Mayavadi primeiro. Ele vai confessar isso. Singhasana Labdha Diksha, he already confessed. I can show you the writing. E existe isso por escrito, ele escreve sobre isso. Que ele toma abrigo primeiro, depois do que ela vai falar para ele agora, ele vai tomar abrigo de um Mayavadi. Ele mesmo admite isso. Depois ele vira Vaishnava mais adiante. I can remember. Então ele escreve estes versos. How I am changed. Ele fala como foi que eu fui mudando, ele conta isso por estes versos. Dos Mayavadis, do interesse pelo Brahman, depois disso eu fui adiante e virei Vaishnava. E alguém vai dizer que o nome dessa prostituta já significava Krishna, Chintamana. E ela fala uma frase para ele. E o que ela fala para ele quando ele chega lá? When his consciousness came back, Depois ele cai no chão e perde a consciência. Ela carrega ele para dentro do quarto. E ela fala, esse tipo de atração que você tem por mim, se você tivesse essa atração por Deus, por Krishna, nessa vida você alcançava a perfeição. only one sentence.
ela fala isso para ele e ele cai em si. What attraction you have for me, Esse tipo de atração que você mostra por mim, você atravessou um dilúvio para chegar aqui. Se você procurasse Deus dessa maneira, nessa vida você alcançava Ele. Ela fala para ele. Isso vira tudo na cabeça dele. that was the turning point in his Esse foi o turning point na vida dele. Ele deixou tudo e foi embora. Ele largou ela ali. his approach. E se aproxima de Deus e vai buscar Deus. Maharaj está querendo dizer que o Chaitya-guru, o guru dentro do coração, acendeu ele naquele momento. To nail. Nail means E ele ainda tinha atração sensual. Então o que ele vai fazer mais adiante? Ele vai pegar dois grampos de cabelo e vai furar os próprios olhos. even after that Ele fala, mesmo depois desse incidente, ele vai escrever e contar. Ele já estava buscando Krishna em Vrindavana, mas Maya é muito poderosa, né? Então ele sente luxúria pelo caminho, ele segue uma mulher bonita. E ele pede para ela, quando ele bate na porta dela, o esposo abre a porta. E ele cai em si novamente, caindo nesse teste. Ele pede para ela, você pode me dar 2 grampos? Ele pede para esse casal. E ele fura os próprios olhos. Tulsidas also same thing. Same thing happened. E Tulsidas a mesma coisa. In the life of Tulsi. A mesma coisa acontece na vida de Tulsidas. Same thing. One wife speaking all rubbish, then he A esposa fala uma besteira, ele sai do quarto e nunca mais volta. started searching now. E procura Rama. That Tulsidas. Same O mesmo Tulsidas. So turning point can come in. Então pode acontecer esse turning point, esse ponto de virada na sua vida. But when that Como no caso de Lala Babu. Mas quando esse ponto virá? Nós, por enquanto, não estamos sérios. Sejamos francos. Se você for olhar seu coração, você vai dizer, você não está 100% sincero. Eu não estou dizendo que você não fez nada para chegar até Krishna, mas 100% ainda você não chegou, né? Ainda tem um espaço para você preencher. Então, no dia que Chaitya-guru toca seu coração, aí acontece essa virada. we are discussing about how Veda Então, Bhagavan nós estávamos falando sobre como os Vedas se manifestam primeiro. clearly. Nós sabemos We have claramente. no past information, but now Bhagavan speaks. Mas é Krishna que diz de onde vêm os Vedas. O Brahma se encontra no coração dessa flor de lótus, não é? Searching who am I? E ele começa a procurar, quem sou eu? Neighbor person, Bhagavan speaking, E dali, in the form of seed. na forma de uma semente, Originally Veda was there. os Vedas Seed. estavam lá como uma semente dentro do meu umbigo, diz Krishna. E quando essa semente germina e o Brahma acorda no coração daquela primeira flor de lótus, da primeira estrela, Vaikari, all different stage of esses diferentes estágios de expressão dos Vedas vão se manifestar. inside the mother, zygote formation. Those who have idea of medical science, they know, first of all, Então, inside mother, dentro da mãe, be in the form of zygote formation. It is o bebê se forma um zigoto zygote formation. From antes de ser um feto. automatically some different reaction going Ele vai reagindo e vai crescendo. Existe a multiplicação celular do bebê. the features, E depois ele se torna um feto num determinado grau. then going to grow. All E ele vai crescendo. cell division of A multiplicação celular vai acontecendo. E o bebê cresce dentro da barriga. O mesmo exemplo eu posso dar para vocês. and tomorrow. Eu posso explicar isso exatamente amanhã novamente. Como que o feto cresce até se tornar um bebê. So first of all, with Então, em primeiro lugar, Krishna explica, ele está em semente, os Vedas. Então, de dentro do umbigo do Senhor Supremo, surge essa flor de lótus com o caule, da onde vem o Brahma. E pela minha misericórdia, os Vedas vão se manifestar dali. and how finally we are able to hear Veda. E finalmente nós podemos escutar os Vedas. Now we hearing, now we can hear. Agora a gente pode escutar, mas os Vedas existiam numa forma pré-auditiva. Stay in fine form, Como Krishna também pode ficar invisível, not believe. numa forma sutil que ninguém pode ver. Você não acredita, Kale, now mas você sabe, está escrito neste mantra. every child. So As crianças conhecem esse verso. Se Krishna pode ficar numa forma invisível em Kali Yuga, ele pode estar dentro dos santos nomes escondido. in fine form, more fine. Numa forma ainda mais sutil, Krishna pode se manifestar. Nós sabemos que os santos nomes são iguais a Krishna, mas Krishna pode estar escondido em tudo, em qualquer coisa. Então tente entender esses segredos. Guru not
Se o Chaitya Guru não dá misericórdia, você não tem esse ponto de virada. No dia que o Chaitya Guru dá essa misericórdia, você se torna sério em relação à sua vida espiritual. Caso contrário, você perde oportunidades douradas. Você só tem um sentimento sobre Deus, que é falso. Mas você esquece que você deixou sua casa para procurar a verdade absoluta. Então, como que você quer ficar brincando entre o que é falso e o que é verdadeiro agora? Entre o que é transcendental e é material? Nós vamos discutir isso amanhã. Então, o verso com o qual eu comecei. Mesmo um Vaishnava, se ele recebe a oportunidade de ir para os planetas celestiais, ele não aceita. Nem a posição do Brahma ele aceita. Ele quer fazer Sankirtan e receber Ananda através do Harikatha. Isso nós vamos explicar de tarde. Então, a verdadeira realização nós recebemos com a bênção de Shri Guru, de Chaitya Guru. Não antes disso. Ela terá um grande impacto dentro do seu coração. Você vai acumulando conhecimento, mas existe um momento desse grande impacto que é a